pequena história de hoje está no livro Pontos e Contos, narrada pelo irmão X. O capítulo 44 intitula-se Opiniões Alheias. As dificuldades de Dona Josefina Murta eram indiscutivelmente bem grandes. Entretanto, se a pobre senhora não encontrava disposição segura para atender às obrigações mediúnicas, é que vivia sempre sob impressões desagradáveis da sensibilidade enfermiça. Logo que se lhe manifestaram os fenômenos de incorporação, procurou aderir de boa vontade à tarefa, mas não possuía bastante força para resistir às apreciações desfavoráveis. Josefina, disse-lhe certa feita o marido, necessita você de melhor educação mediúnica. Deve compreender que o médium sensato pode melhorar o próprio ambiente em qualquer reunião. A esposa ouvia, contrafeita, e retrucava. Não sei como fazer, Aparício. Nem tudo depende de nós. Isto não, tornava o companheiro, dando-lhe conselhos. A educação corrige qualquer defeito. As manifestações turbulentas, por seu intermédio, constituem verdadeiro desastre. Josefina levava o lenço aos olhos para enxugar o pranto de nervosismo e entrava em rigoroso silêncio. Depois desse dia, quando voltou novamente à sessão semanal, o presidente da agremiação espírita observou-lhe em tom confidencial. Minha irmã, no instante da recepção de nossos amigos desencarnados, peço-lhe muita atenção. Não se entregue de maneira absoluta ao desequilíbrio de nossos irmãos sofredores e perturbados. Controle-se quanto lhe for possível. Como sabemos, o médium não deve permanecer em extrema passividade. Ainda mesmo nos casos de sonambulismo puro, é imprescindível que o trabalhador sincero esteja vigilante. O tumulto nas sessões desorganiza o serviço. Espero que me releve essas observações. É que me compete o dever de avisá-la em particular. Dona Josefina, muito corada pela advertência, agradeceu em palavras entrecortadas de pranto. Sentou-se, como de costume, à mesa da oração, sentindo-se envergonhada e ferida. No momento das atividades mediúnicas, porém, absteve-se. O demônio do medo iniciara a ofensiva. A medianeira das entidades espirituais mobilizou a resistência de que dispunha e permaneceu invulnerável. Terminada a reunião, respondeu às perguntas de Aparício, alegando que naquela noite não sentira a menor influenciação. Longe, no entanto, de estudar os deveres legítimos que lhe cabiam à alma e sem qualquer propósito de desenvolver os valores da cultura e do sentimento, Josefina Murta deixava-se conduzir pela sensibilidade atormentada. Guardava consigo muitas noções singulares de amor próprio e cercava-se na intimidade de vigorosos preconceitos. Acima de tudo, agastavam-na profundamente quaisquer observações que partissem dos outros. Em razão do ocorrido, não mais se confiou ao trabalho de esclarecimento e consolação das entidades sofredoras. Continuando, porém, a frequentar o núcleo espiritista, não só porque o esposo ali recebia valiosas contribuições à saúde, como também porque seus orientadores invisíveis insistiam pela sua adaptação à tarefa, certa noite, depois de proveitosa reunião, chamou-a o diretor da casa, sentenciando. Dona Josefina, creio que a senhora está reagindo mais do que deve. Lembre sua missão na mediunidade. Em tal serviço, o instrumento não pode entregar-se de todo aos espíritos imperfeitos que nos visitam,
mas também não deve negar-se ao trabalho, mantendo-se em extrema atitude de reação. Dê curso à sua tarefa, não se descuide, recorde, sobretudo, que o nosso tempo é muito curto na terra. A interpelada agradeceu, e na reunião imediata retomou os afazeres medianímicos. Procurou desenvolver sobre si própria o controle possível. Comunicou-se através dela, na primeira noite de retorno ao esforço psíquico, uma entidade bem intencionada, mas em grande perturbação, conversando longamente. Encerrados os serviços, o senhor Carvalho Serra esclareceu irrefletidamente, dirigindo-se à esposa de Aparício. Desculpe-me, dona Josefina, mas na condição de amigo sincero de suas faculdades, cabe dizer que o comunicante desta noite é um grande mistificador. Notei que o patife soube fingir como ninguém, gesticulou estudadamente, exprimiu-se com um disfarçado fingimento. O médium registrou um choque doloroso. Ferida no fundo da alma, começou a chorar convulsivamente. Dominada pelas impressões alheias, abandonou a mediunidade falante e tentou a psicografia. A princípio, movimentava-se-lhe a mão direita sem rumo exato, traçando sinais ilegíveis. O orientador do núcleo, na 10ª noite de experimentação, endereçou-lhe a palavra amiga. Dona Josefina, admito que a senhora deve fazer o possível para auxiliar as entidades que nos visitam. Repare que há 10 semanas, precisamente, a senhora apenas recebe garatujas. Suponho que, se utilizasse a intuição, mostrando-se mais receptiva, tudo andaria pelo lado melhor. A esposa de Aparício orou, pediu o socorro de Jesus e, auxiliada por generosos amigos da espiritualidade, psicografou extensa mensagem na sessão seguinte. Exultava de contentamento e elevava ardentes agradecimentos a Jesus quando o diretor da casa tomou as páginas para leitura em alta voz. Tratava-se de peça edificante, moldada em princípios evangélicos, exortando os companheiros ao serviço do bem com humildade e fé. Assinava a pequena epístola devotado mensageiro invisível da equipe de assistência ao grupo. Ninguém, todavia, percebeu a essência educativa e consoladora da mensagem. Todos anotavam, antes de tudo, a forma verbalista, e o mentor do núcleo se detinha a cada trecho para analisar a letra, a ortografia e a construção fraseológica. Fim da leitura, comentou impiedoso e em tom grave: infelizmente, estas páginas não podem ser do emissário que supostamente as escreveu. O português apresenta numerosas falhas. Aliás, é preciso observar que a nossa irmã Josefina permanece ainda em treinamento mediúnico, e semelhantes mistificações são naturais e necessárias. A pobre dama prorrompeu em soluços, novamente desalentada. Acalmou-a carinhosamente o esposo. Ora, não há razão para tantas lágrimas. Resigne-se, querida. Continuemos devotados ao serviço de nossa fé. Dentro de algum tempo estará você convenientemente preparada e feliz. Não chore assim. Ergamos nossa coragem. Dona Josefina, no entanto, não conseguiu sofrear o enorme desânimo. Devia, a seu ver, afastar-se dos labores doutrinários para sempre. Tantos espinhos a defrontavam na estrada, tantas advertências ouvia, que deliberou interromper o desenvolvimento de ordem psíquica. Assim, ela prosseguiu frequentando invariavelmente o núcleo em companhia do esposo, mas tornou-se intencionalmente impassível. Sentia a presença dos desencarnados,
ouvia-lhe os apelos, contudo, negava-se agora a qualquer colaboração nas atividades de intercâmbio. A sua mãezinha, que desde muito lhe antecedera os passos no além-túmulo, implorava-lhe atenção para com os deveres assumidos, destacando a necessidade de paciência e buscando curar-lhe as chagas da sensibilidade doentia. Josefina, porém, fizera-se igualmente surda aos apelos maternos. Afirmava-se cansada de fracassos e desilusões. E longe de refletir na extensão dos bens que poderia espalhar, intoxicava-se com as migalhas de ignorância que o mundo lhe atirava ao campo do serviço redentor. Declarando-se extremamente ofendida, resistiu a todas as solicitações do esposo e dos mais sinceros amigos. 30 anos correram céleres sobre a sua atitude de retraimento, até que a morte requisitou de novo o corpo físico. Num misto de aflição e esperança, entregou-se ao grande trânsito. Com inexprimível assombro, porém, verificou à última hora que sua abnegada mãe se mantinha em pranto junto ao leito mortuário. Preocupada e receosa, deslegou-se do veículo carnal com dificuldade inexprimível e exausta abraçou-se à genitora, por fim dizendo: minha mãe, por que choras? Não é a morte a vida eterna? Não estaremos juntas para sempre? Ah, minha filha, redarguiu a benfeitora lacrimosa. Venho acariciar-te no limiar da nova vida, entretanto, não te retirarás ainda do mundo. Não cumpriste a tarefa junto à família espiritual que o Senhor te confiou. Que dizes? Perguntou Josefina aterrada. Reporto-me ao teu grupo doutrinário, querida filha. O Mestre não nos reúne uns aos outros casualmente. Em cada situação da vida, há um dever mais alto que é necessário cumprir. E agora terás duplicada luta pela ausência do corpo terrestre. Mas minha mãe, tornou a desencarnada, não cumpri os meus deveres de esposa? Não me dediquei ao marido até o fim? A prestimosa mensageira fixou um gesto triste e acentuou. Em semelhante setor do aperfeiçoamento, és a obreira plenamente aprovada. No entanto, esqueceste as tuas obrigações de irmã, porque, em verdade, não vieste ao mundo para te embaraçares nas opiniões alheias, e sim para realizar a vontade do Senhor em ti mesma, no serviço aos semelhantes. E aqui fico a pensar e divido com vocês, meus amigos, será que alguma vez as opiniões alheias fizeram-nos desistir deste ou daquele caminho na obra maior? Ainda há tempo de rememorarmos a nossa caminhada e recalcularmos essa rota. Muita paz a todos.